Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre medicina legal. E hoje a gente vai falar das energias físicas e eu vou dar ênfase sobre o frio. Frio é uma modalidade de energia física relativamente comum no nosso meio e a gente vai começar o seu estudo pela natureza jurídica. Natureza jurídica, quando falamos do frio, pode ser homicídio, acidente, suicídio. Dessas aí, a mais comum é a forma acidental. Melhor exemplo é o alcoolista. Nessas pessoas acontecem duas coisas que possibilitam a morte pela hipotermia. Primeiro, muitos bebem até cair e acabam ficando jogados nas ruas, expostos totalmente às mudanças bruscas de temperatura. E segundo, em virtude do efeito vasodilatador do álcool, que acaba dando uma sensação que a pessoa está aquecida, mas na verdade ela não está, ela está perdendo calor. Esse é o exemplo clássico. O alcoolista ou morador de rua que chega para a gente dar o ml para fazer uma necrópsia, a gente deve suspeitar de primeira mão de morte sobre hipotermia. O homicídio é uma segunda natureza jurídica, ela fica em segundo lugar, e o principal exemplo que posso citar aqui é a mãe que abandona o seu recém-nascido. Do meu ponto de vista, não poderia nem ser chamado de mãe, uma chocadeira que tem espalhada por aí. Por último, a gente tem o suicídio. Esse, para mim, é só teórico, gente. Ninguém do dia para a noite fala, pô, eu quero morrer, vou entrar dentro de uma geladeira. Não, chega a ser hilário. A França até cita o suicídio como sendo uma possibilidade, mas eu particularmente nunca nem vi, nem ouvi falar um caso parecido. Mas o mundo tem doido para tudo. Então o suicídio aí se passa a considerar também como uma natureza jurídica, mas só que bem rara. Vamos para a segunda parte, vamos falar sobre o quadro clínico. O quadro clínico, ele varia de acordo com a gravidade da hipotermia. Isso para o legista é muito importante conhecer, porque o diagnóstico de frio não é fácil, né? E você ter uma história clínica antes do período da morte nos ajuda muito para chegar numa conclusão. Pode ter algum familiar, um transeunte que viu a pessoa antes de morrer, então isso nos ajuda. E os sintomas vão depender do estágio da hipotermia. Em casos leves, vão ser observados tremores e extremidades cianóticas. Na forma moderada, o estado mental da pessoa já começa a alterar, fica com a fala confusa, memória comprometida, e aí o grave negócio já complica. A frequência cardíaca cai, torna-se quase imperceptível e a pessoa fica totalmente inconsciente. Podemos dizer que esse é o estágio de morte aparente, né? É um estágio em que acha-se que a pessoa morreu, mas ainda não. Ainda tem ali um pulso filiforme, um pulso ainda presente. Mas é um estágio que a qualquer momento, se não for socorrido a tempo, pode evoluir para uma morte real. Agora, gente, no quadro clínico, uma coisa super importante e ao mesmo tempo interessante que eu preciso falar para vocês. Não sei se cai em prova, mas é uma coisa que pode confundir você na sua prática pericial. É o chamado desnudamento paradoxal. Muitas das vezes a pessoa morre por suspeita de hipotermia e quando o perito chega lá, ela está totalmente desnuda, com as vestes todas jogadas próximas do cadáver. É uma situação totalmente incompreensível. Porque se a pessoa está com frio e tem vestes próximas, não faz sentido. Duas coisas ali podem ter acontecido. Primeiro, a paradoxal, ela ter retirado a roupa. E segundo, que é o que a maioria dos peritos acham, principalmente se for do sexo feminino, acha que foi vítima de abuso sexual. E o perito inexperiente chega e dá essa conclusão no laudo pericial. Mas na verdade não é, gente. O fenômeno do desnudamento paradoxal, ele acontece em até 50% dos casos. Ocorre simplesmente um lapso no hipotálamo, parte do cérebro responsável pela termorregulação, e a pessoa acha que tudo aquilo que está acontecendo com ela é devido a um superaquecimento. Ela tem um tilt ali, né? O cérebro pira. Tira totalmente as roupas e se expõe ainda mais ao risco da hipotermia. Então, gente,
Fiquem ligados nesse fenômeno aí, tá? Diagnóstico. O diagnóstico de morte em ação do frio não é fácil. Os sinais são inespecíficos e muitas vezes te confunde, né, para dizer qual a real causa da morte. E por ser inespecífico, as bancas adoram cobrar. Então prestem bem atenção, que eu vou trazer aqui de uma forma mais didática as principais alterações que ocorrem. Tá? Depois, lá na videoaula que eu vou falar sobre o calor, eu vou fazer um esqueminha que relaciona os sinais no frio com os sinais do calor. Mas agora, no momento, eu vou falar só dos sinais diagnósticos que acontecem no paciente vítima de hipotermia. Primeiro, vamos começar com as alterações externas. Você vai ter ali hipóstase vermelho clara. Gravem isso, hipóstase vermelho clara. Todo mundo sabe o que é isso, né? Lembra lá das aulas de tanatologia. Ainda não tem elas aqui no canal, mas vou fazer depois. É a deposição do sangue nos pontos mais baixos do corpo, que ocorre quando a circulação para. Na maioria dos óbitos, ela tem coloração violácea, só que no frio ela vai ter uma cor diferente, ela vai ter uma cor voltada para o vermelho claro. Gente, isso ocorre em virtude porque o sangue na hipotermia ele tem dificuldade de coagular. Algumas das proteínas da cascata de coagulação elas têm uma hipofunção. Então, se ele tem dificuldade de coagular, ele acaba ficando mais claro, porque o que dá o tom violáceo no sangue, numa pessoa de morte que não seja por hipotermia, é a coagulação. Né? Então, aqui, como não tem coagulação, ele fica com um tom mais vermelho claro. Segundo, rigidez cadavérica precoce, intensa e demorada. Lembram lá que, em média, após 2 horas de morte, essa rigidez ela aparece e depois ela tende a desaparecer após 24 horas, um dia. Na hipotermia isso muda. Ela aparece antes das 2 horas, o bicho fica mais duro que o normal, parece uma pedra, e ainda demora mais para desfazer. Ela vai além das 24 horas. Ok? Outra coisa que você pode observar são as geladuras. Elas são bem semelhantes com as queimaduras e por isso também são classificadas em graus. 1º, 2º, 3º e 4º grau. 1º grau, você vai observar uma palidez ou rubefação local. No 2º, já predomina-se os flictenas ou bolhas. E no 3º, você já vai ter ali necrose, com formação de uma crosta enegrecida. E por fim, no 4º, você tem uma gangrena. Tem muita gente que confunde necrose com gangrena. Não é a mesma coisa. Necrose é morte de um grupo de células. Já a gangrena é um tipo de evolução da necrose. Seria quando a necrose fosse tão intensa que já atingisse uma grande extensão de tecidos e, de certa forma, se expandisse, né? Evoluísse. Seria uma evolução da necrose. Então, didaticamente, recapitulando, necrose 3º grau, gangrena 4º grau. Vamos agora para as alterações internas. Aquelas que a gente vê quando abre o cadáver, né, literalmente. Dependendo da técnica utilizada, a gente começa sempre pela cabeça. E o primeiro sinal que a gente encontra lá no paciente vítima de hipotermia é a chamada hipovascularização cerebral. Em virtude do frio, o sangue no cérebro ele tende a diminuir. França gosta de chamar esse fenômeno de anemia cerebral. No dia que eu li isso no livro dele, eu pensei, pô, o que esse cara quer dizer com isso? Cérebro com anemia? Agora até cérebro tem anemia? Porra é essa? Aí depois que eu fui entender, anemia é uma baixa de hemoglobina. Anemia cerebral deve ser, então, baixa de hemoglobina cerebral, ou seja, hipofluxo sanguíneo. Podia ter posto outro nome, né? França Sign, sinal do França. Não, coloca anemia cerebral. Então, gente, se isso aí cair, lembre-se, é uma hipovascularização. França quer dizer que tem uma hipovascularização ali. Ok? Vamos continuar a necrópsia. Abrimos a cabeça, agora a gente vai abrir a região tóraco-abdominal. O que você vai achar quando você abre a região tóraco-abdominal? Primeiro, uma coisa que vai te chamar muita atenção, uma congestão polivisceral. Para quem não sabe o que é isso, é quando se acumula muito sangue no órgão.
Você abre o indivíduo e vê ali um pulmão, coração, fígado muito gordo, muito inchado, ou seja, repletos de sangue. Ah, doutor, mas por que isso ocorre? Gente, vamos lá, vamos entender muito melhor que ele decorar. Eu sempre falo isso. Quando o corpo está submetido a baixas temperaturas, ele tem vários sistemas de defesa para compensar. O principal deles é a vasoconstrição periférica. O segundo principal seria os tremores, mas o principal que eu digo é a vasoconstrição periférica. Isso nada mais é que um processo de constrição das artérias dos membros para tentar evitar a queda de temperatura. Pois quanto mais o sangue percorre pelo corpo, mais frio ele fica. Ainda mais se o ambiente externo estiver congelado. Então, o que o corpo faz? Ele faz uma vasoconstrição para manter o sangue mais na região central do corpo, de forma que ele não perca a temperatura. Então, ele fica ali na região do tórax, no abdômen, né? E por isso ocorre a congestão polivisceral. Ok? Vamos para o próximo, né? Que é o sinal de Wisniewski. Wisniewski. Percebe que eu sou até poliglota agora, né? Isso aí foi um sinal criado por um estudioso alemão e é um sinal importante. Vocês têm que saber desse sinal. Ele acontece em até 70% das mortes por frio. Não é patognomônico, mas é um sinal muito importante. Se falar, você vai pensar em morte por hipotermia. O que é? Ocorre erosões com infiltrados hemorrágicos na mucosa gástrica. Tanto é que também são chamados de úlceras de Wisniewski. Lembrem desse sinal. Esse sinal vai fazer você acertar a questão que perguntar sobre hipotermia. Gente, aula sobre o frio, sobre as alterações necroscópicas após exposição ao frio. Basicamente é isso aqui, né? Trouxe algumas formas mais fáceis de estar compreendendo. Próxima aula, vamos falar sobre o calor, tá? Energia física, o calor e as suas alterações no pós-morte, principalmente. Tá bom? Até a próxima aula.